Bom dia, ministra Simone. Seja bem-vinda à TV 247. Bom dia, Daphne. Bom dia, Tereza. Bom dia, Marcelo. Prazer poder estar aqui nesse Bom Dia 247 conversando com vocês. Eu só não sei se eu vou responder alguma pergunta do Marcelo, porque ele disse que vinha à minha casa tomar café e conversar daqui, né? Mas eu acho que ele me deu o cano. Eu tenho a impressão que ele está com voo marcado, né? Fica para a próxima, Marcelo. Eu estou aqui esperando no aeroporto, num bar fechado, o American Bar fechado, me deixaram uma mesinha para eu poder sentar e conversar com a senhora. Meu computador pifou e eu estou sendo falar pelo celular, para a senhora ver que o esforço que eu estou fazendo, não vou perder a oportunidade Agradeço. de botar um tapete vermelho para a senhora adentrar ao Bom Dia 247. Agradeço o prestígio. Ela está reclamando que você ia tomar café, Marcelo, mas acho que ele precisou antecipar a ida para o Rio, não foi? Porque agora amanhã que é feriado aqui, né? Amanhã em Brasília é ponto facultativo. Então os voos estão todos lotados, todo mundo embora, esticando como o feriadão. Não conseguiu quinta, sexta, sábado e domingo. Mas ministra, bom dia, vamos ministra. lá. Deixa eu dar bom dia para a ministra, dizer que há muito tempo a gente quer entrevistá-la aqui, também já tinha pedido. Então, obrigada por você ter vindo. A gente se sente honrado. Você quer fazer a primeira pergunta, Marcelo? Não, eu quero que ela me dê uma explicação. Como é que os analistas econômicos, os jornalistas, erraram feio na previsão do crescimento do PIB no Brasil? Bom, Marcelo, eu estou no campo das hipóteses, mas como eu não sou economista, eu posso me dar ao luxo de, como política que sou e nasci dentro da política e faço política há, sei lá, mais de 35 anos, eu posso dizer que eu posso arriscar, né? Até porque não foi apenas esse ano, né? Erramos no início do ano, erramos o ano passado, erraram em 22, né? Que o Brasil precisa redescobrir o Brasil. É preciso que nós repensemos o Brasil à luz da geoeconomia, né? Que Brasil é esse que nós temos e que o Brasil, diante desse mundo dinâmico, né? Onde estamos todos correndo a 180 km por hora, acima da velocidade permitida, sem poder nem respirar, né? E fazer reflexões saudáveis, e por isso estamos diante dessas ameaças à democracia, entre outras coisas. É preciso lembrar que a cada 5 ou 10 anos nós damos quase que um cavalo de pau aqui no que se refere à economia brasileira. Eu nasci no interior, você sabe a minha história, eu sou do interior, mas morei no Rio de Janeiro, fiz faculdade, depois mestrado em São Paulo, há 10 anos em Brasília, tive o privilégio de ser candidata à presidência da República, andei todos os estados da Federação Brasileira. O ano passado, com o PPA participativo, fui a praticamente todas as capitais, exceção da semana que eu tive Covid, não pude fazer 4 capitais, e vi o quanto o Brasil tem mudado e mudado rapidamente. A geoeconomia do Brasil mudou. Eu acrescento a essa questão, né, que deixo aí para um outro momento e uma outra entrevista, porque seria muita coisa para falar, ao fato de que nós estamos acertando. Quer dizer, o governo do presidente Lula acerta quando fala que colocar dinheiro em políticas públicas, desde que elas sejam eficientes, indo para a mão de quem precisa, ela faz a diferença. Olha o PIB que está aí. O crescimento desse trimestre não foi o crescimento do agronegócio, que nesse momento ele tem um vácuo, porque é o período que nós nem plantamos e nem colhemos. Então, o agronegócio não comparece, a agricultura familiar não comparece. Quem comparece nesse momento e está comparecendo, por isso que eu saí até hoje, eu ouvi que pela primeira vez me colocaram uma foto sorrindo, porque normalmente colocam nos jornais uma foto minha muito séria, eu sorrindo, exaltando o crescimento econômico, porque é um crescimento com qualidade, e é isso que a gente precisa. É um crescimento que vem não só da demanda, do consumo, fruto do salário mínimo valorizado, cada centavo que o pobre recebe, ele coloca na economia brasileira, mas fruto também da indústria que compareceu. E é por isso que eu comentei, e eu vi que saiu aí na lead do Bom Dia 247, que eu exaltei o crescimento do PIB, que podemos chegar até 2%, sem pressão inflacionária, porque a sensação que nós temos, só para encerrar, Marcela, a sensação que nós temos é que com a indústria a indústria comparecendo com capital fixo, ou seja, com investimento, nós vamos ter procura por produtos
graças a esse aquecimento da economia, mas as pessoas vão encontrar esses produtos nas prateleiras, graças ao crescimento da indústria. Consequentemente, a tendência é não ter uma pressão inflacionária tão alta. Então, vamos ver na próxima se os economistas, se os analistas vão levar em consideração esse novo quadro da geoeconomia brasileira aliado às políticas acertadas do governo do presidente Lula. Se me permitir, Marcelo, eu preciso só colocar 3 pontos rápidos aqui. Eu sei que você precisa sair, né? Quando eu falo em políticas acertadas, eu não vou citá-las, mas eu vou dizer o resultado delas. Nós temos quase 3 milhões de trabalhadores com carteira de trabalho assinada desde 1º de janeiro do ano passado, quando o presidente tomou posse. Nós temos um aumento da massa salarial acima da inflação de mais de 10%. Portanto, isso impacta no consumo e na economia. E poderia daqui falar de várias outras resultados positivos, mas paro por aqui, senão eu não vou permitir que você possa aí concluir antes de ter que nos abandonar para pegar o seu voo. Mas a gente meu voo é só continua, se depois ele de 11 precisar horas, sair, a gente tá, continua. É. O meu voo é 11 horas, só que a previsão da senhora não foi 2%, foi 3%. A senhora falou em 2% aqui. Tereza, vai com a sua pergunta agora. Sim, 3%. Mas nós entendemos. Então, ministra, se ele precisar sair para embarcar, a gente continua a conversa, eu e Daphne, com você, tá? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse investimento, que é o dado sobre o aumento de investimento também, né, nesse segundo trimestre, juntamente com o crescimento. Quer dizer, ele é uma das causas do crescimento, o aumento do investimento. E no Brasil sempre se fala que não está tendo investimento, né? Também, de novo, nós temos que analisar a razão desse crescimento, aliás, eu faço uma correção, né, aos dados que foram divulgados. Realmente, houve um crescimento de 1,4% nesse trimestre comparado ao trimestre anterior. Mas se nós compararmos esse trimestre comparado ao mesmo trimestre do ano passado, o crescimento foi de 3,3%, né? Eu fui a primeira a postar essa informação. E por isso que eu disse, olha, tem muita coisa boa acontecendo aí por trás. É por isso que a nossa equipe está um pouquinho até mais otimista do que o Ministério da Fazenda, em 0,1%. Né? A Fazenda projeta um crescimento da economia esse ano, se tudo mais constante, como os economistas falam, eu aprendi isso com vocês, ou seja, claro, né? Se Deus quiser, não teremos nenhuma calamidade, tudo dentro da conformidade. Muitos já projetam um crescimento de 2,7%, a Fazenda em 2,8%, as nossas projeções da nossa equipe, não minha, porque não sou economista, está batendo 2,9%. Por isso que eu falei, o Brasil pode crescer uma média de 3%. Mas por que isso? Exatamente, Tereza, porque enquanto o ano passado nós tivemos que contar muito, e contamos muito com o agronegócio, esse ano também, né, mas nós temos aliado a isso um crescimento no investimento. Nesse aspecto, é importante dizer que investimento é esse? É no campo da construção, mas capital fixo, ou seja, as indústrias estão buscando recursos, créditos para investir, né, e, consequentemente, produzir. Produzindo, coloca mais produtos nas prateleiras, quando, né, a população vai buscar esse produto, ela encontra, você não tem a pressão inflacionária. Nós temos, obviamente, que olhar, né, é um olho no gato, outro no rato, é o de olho na inflação, porque, lamentavelmente, a inflação é o imposto mais perverso na vida de quem mais precisa. Mas eu estou muito otimista, lembrando que no último trimestre também, né, nós temos o período do plantio. Então, nós temos a agricultura familiar, o agronegócio, o pequeno, o médio, indo até o comércio, procurando insumos, fertilizantes, etc., para produzir. Então... Isso vai ser no terceiro? Esse plantio é no terceiro trimestre? Normalmente se planta no período de chuva, né? Então, normalmente é o último trimestre, né? A partir de outubro, novembro, e colhe-se até março, depende da safra, até abril, né? Então, nós não temos risco de ter a tal escassez de oferta, né? Porque exatamente está havendo, entendi, está havendo, como está havendo investimento, está se produzindo, não terá escassez de oferta que alimenta a inflação. Essa também é uma notícia importante. E esse dado que você deu, de que em relação ao mesmo segundo trimestre do ano passado foi 3,3% o crescimento, esse eu não tinha nem visto.
Muito interessante. Deixa eu deixar para a Daphne fazer a pergunta que ela ainda não fez. Na verdade, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, agradecer ao público que nos acompanha e nos apoia. Elizabeth Coutinho nos apoiou aqui, dizendo: ministra, gostaria de poder contar com seu apoio para reforçar as políticas do meio ambiente defendida pela Marina Silva. Então, aqui é o posicionamento do nosso público também bem importante para a gente, ministra. Com certeza. Bom, primeiro eu quero saudar, né, o fato do presidente ter trazido a ministra Marina Silva para comandar a todos nós nesse processo, né, de recolocar a pauta da sustentabilidade do meio ambiente como uma agenda transversal de todo o governo. Quando nós fizemos o PPA participativo, ouvindo a população que Brasil vocês querem para os próximos 4 anos, eu fiquei encarregada desse processo, como eu disse no início, andando todas as capitais, nós perguntamos para a população quais são as 6 prioridades, as 5, 6 prioridades, e entre elas, emprego e renda, uma indústria forte para gerar emprego, moradia, saúde, educação, ficou muito claro isso. Mas na transversalidade, né, assim, aquilo que tanto capital quanto trabalho, porque nós ouvimos todo mundo, dos sindicatos à associação comercial, empresarial, agro, da agricultura familiar ao grande agricultor, ficou muito claro. A pergunta, especialmente das mulheres que mais participaram das plenárias, onde está meu filho, né, onde está a criança e adolescente, onde está a mulher, onde está a igualdade racial, onde estão os povos indígenas e onde está a pauta da sustentabilidade do meio ambiente. Elisabetta, que você falou, né, Daphne, que perguntou. E é incrível que na pauta que nós fizemos interativa digital, ou seja, na votação pela internet, nós tivemos quase 5 milhões de votos. Dentre esses votos, a pauta que mais ganhou foi da mudança climática. Então, nós pudemos fazer o orçamento brasileiro já do ano de 24, deste ano, já estamos executando, e, portanto, do ano que vem até 2027, com todas as ações tendo foco a questão da pauta da sustentabilidade. Nenhum programa, nenhum centavo do governo federal pode sair que vá de encontro, ou seja, ao contrário a essa pauta. Então, eu tenho aqui a tristeza, estou em Brasília, mas tenho a tristeza de dizer, né, que o meu Pantanal está em chamas e tem uma notícia muito ruim de que ele pode ser extinto até o final desse século, eu diria que até menos. Eu passei a minha infância vendo as águas do Pantanal, hoje eu só vejo a seca do Pantanal. O Pantanal já perdeu definitivamente mais de 80% das suas águas. A mesma coisa acontece na Amazônia, né? E, de novo, eu fui uma das primeiras, né? Muita gente fala assim, você é do agronegócio. Eu me lembro, assim, quando ninguém falava na pauta de sustentabilidade, não vou falar em que ano foi isso, porque aí vou denunciar a minha idade, embora ela seja pública pelo Wikipédia da vida, né? Mas eu fui uma das primeiras a fazer mestrado em São Paulo na área de urbanística e ambiental, isso no início dos anos 90, né? E meados dos anos 90. E exatamente porque eu tenho convicção, né, de que são 2 pautas que são complementares, elas não são excludentes, uma depende da outra. Se não tiver chuva, não tem semente que suporte o solo seco, e daí por diante. Então, assim, estamos envolvidos, recurso não falta e não vai faltar. Quando há um estado de calamidade pública, nós podemos criar créditos extraordinários, portanto, foge da regra fiscal, e nós fizemos isso, o governo do presidente Lula fez isso, no caso agora da seca da Amazônia e na seca do Pantanal. Perfeito. Marcelo, deixa eu só terminar de ler as mensagens aqui para a ministra, e aí você já faz uma pergunta, tá bom? O Carlos Dantas manda um abraço do povo de Três Lagoas, lá, do Mato Grosso do Sul. O Diego Rodrigues, muito obrigada, Diego, pelo apoio. Parabéns pela entrevista. Gostaríamos de saber os planos da ministra para chamar também o cadastro de reserva de aprovados do concurso de APO-MPO, e aí podem explicar melhor o que é esse concurso. A Beatriz e a Amanda, haverá reenquadramento em 2025 dos aprovados em concursos de carreira que assinaram acordos de reestruturação? Ela pergunta. Salário será menor que o edital, disse ela. E, bom, eu não sei se a ministra vai poder responder, mas, Marcelo, você já faz sua pergunta, e aí, se a ministra puder, já faz aqui
Não, deixa a ministra falar sobre, se pode falar sobre essa questão dos concursos, e depois a gente aprofunda no Tá orçamento. bom. Tá certo. Bom, primeiro mandar um abraço ao Carlos, que é da minha cidade natal, a cidade que eu tive o privilégio de ser prefeita, Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. E falar para a Beatriz, e eu não me lembro mais quem fez a outra pergunta, quem está comandando esse processo é a ministra de Gestão e Inovação. APO, MPO é realmente o cargo que nós solicitamos concurso e foi feito, e vai haver o chamamento, eu não sei se já a partir desse segundo semestre ou início do ano que vem, aí a gente está conversando com a ministra Esther, mas já tem dotação orçamentária, ela tem um plano aí que ela vai, aos poucos, tirando do papel. Em relação à questão de salário menor que edital, essa é uma novidade para mim, eu teria que consultá-la também, mas posso avisá-la de que mande uma mensagem aqui para o 247 depois, tirando de uma forma geral, dando de uma forma geral os esclarecimentos. Ela veio aqui falando de pergunta. Isso, tá, Diego? Vou pedir para a ministra Esther mandar alguma mensagem aqui para poder falar do cronograma aí de chamamento, de nomeação e posse dos novos concursados. Ela esteve aqui há pouco tempo, eu aproveito o pretexto para ela voltar e explicar essas coisas. Isso. Vai lá, ministra, Marcelo. caindo no orçamento. A senhora fez todo esse trabalho de consultar nos estados, preparando o projeto futuro, que é sua área. Mas o governo encontra um orçamento engessado pelo legislativo da onde a senhora saiu. Como que a senhora está encarando esta questão das emendas parlamentares? Ao mesmo tempo que a gente reconhece que o parlamentar tem que atender seu eleitorado, nós não podemos deixar que o legislativo pegue o orçamento do executivo e passe a dominá-lo. Sem dúvida. Eu acredito que nós tivemos duas grandes medidas por parte do Supremo que foram muito importantes para a democracia brasileira, para a harmonia dos poderes e para o futuro mesmo do Brasil. Uma delas, salvo engano, foi dada como relator pelo ministro Zanin, que diz que toda vez que o Congresso cria um programa novo ou despesas, ele tem que dizer de onde ele vai achar receita ou, né, aí cortar despesas, porque senão é fácil fazer cortesia com chapéu alheio, né? Eu lá como senadora, por exemplo, falo que o governo do presidente Lula tem que construir tantas escolas, tem que criar programa novo, tem que dar incentivo para uma indústria, para um setor, e deixo a batata quente para o executivo. E então a lei de responsabilidade fiscal que vale, né? O que dá em Chico tem que dar em Francisco. Se vale para nós do executivo, toda vez que nós criamos uma despesa, uma política pública, nós temos que dizer de onde vem a fonte, isso também vale para o legislativo. Isso foi fundamental, eu diria que foi a principal para que a gente possa respirar tranquilo e poder, no planejamento estratégico que nós temos de futuro de Brasil, de como estaremos em 2025, como estaremos em 2026, como estaremos em 2027, possam se concretizar, ou seja, que as políticas públicas, a construção de moradias, né, a ajuda para estados e municípios na área da saúde, na educação básica e etc., possa se concretizar. Este é um ponto. O segundo Foi o ministro Zanin, né, ministra? Foi o ministro Zanin na ação do governo contra a desoneração da folha. Exatamente, porque ali o que houve no Congresso, não ia entrar nesses detalhes, obrigada, Tereza, então, rapidamente, a desoneração da folha dos 17 setores foi prorrogada, né, e eles precisavam dizer, tudo bem, é a vontade política do Congresso Nacional, né? Eu sou a primeira a defender... Mas cadê o dinheiro, né? Primeiro a defender, eu jamais vou criminalizar a política, porque entendo o quanto não há nada fora dela, né? Mas ela tem que dizer de onde era o dinheiro. E então, se não, traria para nós, como estaria trazendo, alguns bilhões de reais em despesas ou em renúncias de receitas que fariam falta para as políticas públicas. O segundo, Marcelo, acho que é decisão, ainda em caráter liminar, pelo menos para colocar, né, vamos dizer assim, o problema na mesa, foi uma decisão do ministro Dino, que, em caráter liminar, disse o seguinte: olha, eu preciso que as emendas parlamentares tenham transparência, rastreabilidade, é o chamado DEPARA.
de onde sai, ou seja, quem está destinando o dinheiro e para onde vai. Nós já vimos essa história lá atrás, eu tive a oportunidade de denunciar, né, algumas coisas do orçamento secreto, foi uma das razões porque eu fui candidata à presidência do Senado, né, naquela época, para denunciar o orçamento secreto. Então, isso é importante, o Congresso tem essa consciência. Agora, e aí eu faço só um senão em relação a essa questão, como alguém que é da política, entendo que os problemas da política é a política que tem que resolver. Agora é hora do Executivo e do Legislativo sentar, como estão fazendo, e de forma harmônica dizer o seguinte: é preciso um ponto de equilíbrio, é preciso que os parlamentares tenham as suas emendas, destinem para os seus municípios, conhecem as suas realidades, mas esse valor dessas emendas não pode ser um valor que seja praticamente parecido ou semelhante ao que o governo executivo tem de discricionariedade, ou seja, de liberdade, para que o presidente da República, seja ele qual for, possa fazer política pública, destinar onde precisa, de acordo com a realidade do país. Então, essa questão está sendo feita, isso está sendo capitaneado pela Casa Civil, junto com a SRI e o Legislativo. Eu dou só um exemplo. Eu sei que eu estou sendo longa nas respostas, mas como eu também sei, aqui nós estamos falando de um site, um jornal que sempre se aprofundam, né? E o que é difícil hoje, porque todo mundo quer notícias rasas, quer clicar quer dar lead, quer dar, não sei como é que chama isso eu sou do mundo analógico, né? Mas enfim. Manchete, é isso mesmo, quer dar nas manchete. Redes sociais, né? Então, é importante a gente esclarecer, só em números para entender. O que a gente tem hoje de liberdade, se o presidente me chamar e falar assim, Simone, eu quero saber quanto eu tenho de liberdade para atender, por exemplo, um canal, um problema de seca no Nordeste brasileiro, ou para, como foi perguntado aqui na questão ambiental, fazer nessa política nacional de meio ambiente, colocar um recurso já esse ano. Hoje, o que nós temos de discricionariedade, ou seja, de recursos livres, está na ordem de 211 bilhões no orçamento de 24, tá? Desse valor... Vê se eu te ajudo. Livres é depois de tiradas as despesas obrigatórias, né? Depois de tiradas as despesas obrigatórias. Mas ela não é tão livre assim, porque eu tenho que cumprir o piso da educação e da saúde, que bom, porque esse é o principal investimento que se pode fazer na educação de um país, é cuidar da sua população na sua saúde. Mas tirando o que eu já tenho que colocar, que, embora livre, não deixa de ser, não é impositiva, mas eu tenho que cumprir pisos, o que sobra mesmo, né, é algo em torno de 155, 156 bi, eu não sei nada de cabeça, mas é algo em torno disso. O que hoje fica com o Congresso Nacional, além dos 32 bi de impositivas, em as emendas de comissão ainda. Então, isso vai para algo em torno de 50 bilhões. Então, quando você pega dos 150 e poucos bi, 90 e poucos fica realmente livre para o governo e 50 para o Congresso Nacional. Então, essa proporção, eu não tenho equilíbrio aí. Congresso, né? Ou 50% em cima desse. Eles têm 50% em cima dos 90 e pouco. Então, essa é uma questão que está sendo colocada com toda a transparência, né? Com toda a boa vontade de ambas as partes, e nós chegarmos a um acordo. E está avançando, e eu acho que isso é saudável, que uma parte dessas emendas elas possam ser de acordo com o plano estratégico do Executivo de obras de infraestrutura, né? Que não é só a reforma da escola, mas investir no Institutos Técnicos Federais, nas universidades, em obras estratégicas. Então, dentro dessa análise, eu quero só dizer o seguinte, que como eu já vivenciei muito tempo o Congresso Nacional, e não é de agora, não é mesmo no fato de eu ser senadora, né, eu falo que se é uma coisa que a democracia nos permite entre os dois poderes que fazem política, é que a gente estica a corda, mas não deixa ela arrebentar, quer dizer, ninguém implode pontes. Eu tenho certeza que o Congresso e o Executivo vão chegar num bom termo em relação às emendas. Perfeito. Marcelo? Estão querendo... tem uma hipótese lá, é fixar o aumento do valor pela mesma regra do aumento da despesa no arcabouço fiscal, né, que é 2,5% acima da inflação. Ou não sei se isso... Mas é isso para nós, eu estou falando agora como ministra do Orçamento, não estou falando em nome do governo, porque eu não estou participando, mas faço parte do governo e tenho que defender. Defender o governo e defender o Brasil. Para nós é o pior dos mundos. Por quê?
Porque as despesas obrigatórias... E essa é a grande questão da revisão de gastos, que as pessoas estão me interpretando mal. Mas isso a gente fala numa outra oportunidade, se vocês quiserem. Qual é o grande problema? Hoje, as despesas obrigatórias, Tereza, elas estão crescendo muito acima do limite que nós temos de crescimento de gastos. Quando a gente fala de despesas obrigatórias, eu vou dar exemplos. Aposentadoria, BPC, então, as políticas sociais. Isso não é um problema, não seria um problema. Nós estamos aqui para resolver problemas. Mas, se nós colocarmos que as emendas têm o mesmo crescimento, e como nós somos obrigados a colocar por lei, e que bom que somos, porque são despesas obrigatórias, nós hoje estamos tirando das despesas discricionárias, daquilo que é livre. Então, a tendência a médio prazo é que a receita que eu tenho para as discricionárias, para as livres, elas comecem a diminuir para que eu possa manter aposentadoria, pensão, os programas sociais, BPC, abono, seguro-desemprego, e daí por diante. Então, se as minhas receitas discricionárias elas vão diminuir ao longo do tempo, se eu permito que o Congresso possa ter as emendas crescendo no nível do crescimento das despesas no geral, daqui a pouco eu inverto essa pirâmide. Eu estou daqui, eu não sei quantos anos, 3, 4 anos, eu estou fazendo com que o Congresso tenha mais emendas discricionárias livres do que o governo. Né? Não vai acontecer porque, de novo, a gente está vendo aí na qualidade do gastos, fazendo revisão em relação a fraudes, em relação a erros, em relação à ineficiência, para que a gente possa ter um orçamento minimamente saudável para atender os interesses da população nas obras de infraestrutura e nos serviços públicos que temos que prestar. Perfeito. O Marcelo, Deixa ele fazer ela falou nos programas sociais, nos gastos sociais. Aproveita que o Marcelo quer falar sobre isso. Não, eu quero que a ministra explique, porque ela ficou muito mal vista pelo noticiário quando ela falou de cortar benefícios. E as pessoas entenderam que a senhora ia simplesmente deixar os idosos à míngua, sem dinheiro para sobreviver. Então, eu acho que essa é uma oportunidade, com todo o espaço de tempo, para a senhora explicar o que é essa história de revisão de benefícios. Bom, Marcelo, mal vista, então agora eu sou mal vista pela extrema-direita, eu sou mal vista agora pela esquerda, eu sou mal vista pelo centro, que não gostou do meu apoio ao presidente Lula no segundo turno. Eu não conseguia, o ano passado, nem descer no meu aeroporto, no meu estado, porque eu falava assim, nem no meu prédio eu subia no elevador sem ser criticada. Mas vamos lá, né? Isso faz parte, coragem não me falta para defender aquilo que acredito está do lado certo da história. É de quem ousa, né, ministra? Quem ousa. E eu acho que isso tudo será revisto. E eu acho que isso tudo será revisto, as pessoas vão de reconhecer que a senhora fez um bom caminho. Mas eu não vi isso, eu não vi esse negócio assim da ministra ser mal vista, nem a vi defendendo corte de programas sociais. Eu vi essa história de passar pente fino. Mas eu explico, Tereza, o Marcelo tem razão. Eu dei algumas entrevistas e, como era um assunto novo, aí as pessoas colocam, às vezes, as palavras no lugar errado e isso gera algum... Mas é muito simples de explicar. E é muito simples, porque o que eu vou falar, acho que 100% quem está nos acompanhando, pelo menos aqui no site, ou 99% concordam. O governo do presidente Lula, ou nós, não sucedemos qualquer governo democrático, funcional, que cumpria regras, né? Nós sucedemos um governo disfuncional, disruptivo, não precisa ir muito longe, só lembrar de 8 de janeiro. Um governo que, no período da pandemia, simplesmente liberou geral. Eu estava no Congresso, nós não tínhamos diálogo com a equipe econômica, então muitas medidas foram feitas sem nós sabermos o custo econômico disso, e muitas políticas públicas foram afrouxadas. E eu dou um exemplo só, para a gente não precisar se delongar no preâmbulo e ir direto para a conclusão da pergunta. Né? O Bolsa Família foi dado de forma indiscriminada para qualquer pessoa que dissesse, olha, eu não tenho receita, seja família, seja unipessoal, e nós tivemos um impacto estrondoso no orçamento brasileiro em relação ao Bolsa Família. Quando nós fizemos o pente fino, eu não gosto desse termo, mas ninguém consegue substituir esse termo, a gente tem que achar outro termo, que eu acho um termo até meio infeliz,
feliz, mas quando nós fizemos um pente fino, e, de novo, não é o meu ministério só ajuda na coordenação, porque eu tenho uma secretaria que avalia a eficácia de políticas públicas, né? E dentro desse processo, nós vimos com o Ministério do Desenvolvimento Social, do Wellington Dias, que havia muita gente que estava empregada, que era, às vezes, motorista de caminhão, não estou fazendo nenhum demérito aos motoristas, por favor, né? ou de táxi, ou que tinham já emprego, embora não tinham carteira de trabalho, e que estavam recebendo o Bolsa Família. E tínhamos uma fila de gente esperando. Então, o que nós fizemos? Né? O Ministério do Desenvolvimento Social conseguiu levantar erros ou fraudes, às vezes não era nem fraude, mas erros, né? De gente que não mais precisava do Bolsa Família, tirou mais de 2 milhões de pessoas do Bolsa Família, mas introduziu quase 2 milhões de pessoas que estavam na fila do Bolsa Família. Isso é revisão de gastos. Eu corto de um lado para atender políticas públicas necessárias de outro, para, por exemplo, pagar, né, a previdência que cada ano cresce 30 bi, 40 bi, 50 bi. Então, essa revisão de gastos significa, de um lado, cortar de quem não precisa para dar para quem precisa, e sim, quando eu faço economia e eu posso colocar em outras políticas públicas, eu estou falando de qualidade do gasto, ou seja, revisar para repriorizar. Só que isso, e eu tenho que ser honesta, para a gente achar juntos alternativas, eu levei para a mesa do presidente, o presidente tem consciência disso, tanto que ele falou, vocês estão autorizados a cortar 25,9 bi de despesas em políticas públicas que têm erro ou fraude, para poder ter um orçamento equilibrado em 2025. Então, agora, nós vamos fazer esse, entre aspas, pente fino, né, no BPC de pessoas que, às vezes, estão recebendo 2, 3 vezes. A Polícia Federal falou conosco que está vendo a tal da biometria, para que não haja uma pessoa pegando 2, 3 RGs e pegando 2 ou 3 benefícios. Então, a gente está fazendo essa operação, porque, de novo, nós sucedemos um governo que, de tão desorganizado, permitiu essa bagunça generalizada nas políticas públicas. Paralelo a isso, e aí, de novo, sendo o mais correta possível, né? Porque a única coisa que eu tenho na minha biografia é a coragem de ser honesta, né? Custe isso, às vezes, como disse o Marcelo, eu não consegui andar na rua, né? Nós temos um problema para 2026. Se a gente não repensar a modernidade dessas políticas públicas, no que se refere, muitas vezes, à integração de políticas públicas para evitar sombreamento, né? 2, 3 políticas públicas de ministérios distintos fazendo a mesma coisa, e eu não estou falando da aposentadoria, por favor, entendam isso, né? Nós vamos ter um 2026 muito complicado. Então, diante dessa situação, com transparência, e lembrando, quem sou eu? Primeiro, a gente faz o estudo com os ministérios, leva para o presidente fala que pode, aqui não pode. Por exemplo, esses 25 bi que nós vamos fazer, entre aspas, de novo, de pente fino ano que vem, que passaram pela mesa do presidente, ele não vai tirar direito de ninguém, ele só vai tirar da fila quem realmente não tem esse direito. Então, nós temos ali o ateste MED, que é do INSS, né, para realmente pagar por incapacidade temporária aqueles que estão precisando, diminuindo as filas e tudo mais. Então, é dentro desse sentido. Mas já para concluir, acho que o Marcelo já teve que sair, mas falo aqui para todos que estão nos ouvindo, eu particularmente entendo, sim, sem nenhum demérito ao Bolsa Família, que o maior programa social do governo do presidente Lula é a valorização do salário mínimo acima da inflação. Consequentemente, também esse mesmo valor para os aposentados. Em nenhum momento nós iremos levar para a mesa do presidente alguma coisa diferente disso, até porque a aposentadoria é um direito sagrado de quem trabalhou a vida inteira. É minha obrigação trabalhar e contribuir para pagar a aposentadoria. Não tenho meus avós vivos, né? Gostaria muito de ter dos meus avós ou dos meus pais, que não recebem aposentadoria porque meu pai já está falecido. É minha obrigação como cidadã, como os nossos jovens irão trabalhar para poder contribuir e, com isso,
dar sustentabilidade, né, nas contas públicas da aposentadoria, para que nós possamos um dia estar aposentados. E a aposentadoria ela tem que estar vinculada à valorização do salário mínimo. Fora isso, nós temos sim que rever as demais políticas sociais, de novo, não para cortar, Marcelo, mas para torná-las mais eficientes. Eu não posso avançar mais do que isso, porque nós estamos trabalhando nesse processo com toda a tranquilidade, o equilíbrio, e, de novo, isso não é do meu ministério, isso envolve os ministérios finalísticos, o meu ministério não é finalístico, isso vai para uma junta de execução orçamentária, que é formada pelo ministro Haddad, pela ministra Esther, pelo ministro da Casa Civil e por mim. Então, assim, são 4 desenvolvimentistas. Como eu não sei direito o que eu sou, porque eu não sou economista, mas pelo menos tem 3 desenvolvimentistas do processo. Eu não sou nem uma coisa nem outra, porque eu sou do centro, eu não sou nem liberal nem desenvolvimentista, eu fico no meio do caminho, mas tem pelo menos 3 votos garantidos que não vai ter nenhum tipo de prejuízo, em hipótese alguma, a quem ganha menos ou a quem precisa dos seus direitos assegurados. Ministra, só um acréscimo aqui. Tereza, só um acréscimo. Pelo que a senhora está falando, e aí eu acho que é no seu ministério, como está a preocupação com a previdência futura? Porque a quantidade de jovens que a gente tem trabalhando por conta própria, sem carteira assinada, sem descontar INSS, não vai comprometer a aposentadoria do Marcelo Auler daqui a 10 anos? Vai, Marcelo. E aí, Marcelo, como bom jornalista, ele está quase entrando, vamos dizer assim, em algumas alternativas que nós estamos estudando no nosso ministério, junto com o INSS, que é o que eu falo da qualidade do gasto, né? De que forma a gente pode ver... ter políticas públicas acertadas, que vão para quem precisa, mas que a gente tem orçamento para sustentar a Previdência. E aí, se você me permite, né, não cabe mais uma reforma da Previdência no Brasil. Né? Nós já fizemos lá atrás. Naquele momento, nós já atingimos uma parte da população. Agora, nós temos muita gordura para queimar. E eu dou um exemplo disso, Marcelo, porque assim, quase que eu ia falar o que a gente estava analisando para ajudar a resolver esse problema, ainda bem que eu consegui parar aqui antes da hora. Mas há uma das alternativas, isso eu posso falar, porque isso me incomoda muito, desde a época que eu era do Senado, eu tenho discursos sobre isso, né? Vamos olhar o outro lado da ponta. Uma é a preocupação com as despesas obrigatórias que não param de crescer. A maior é a da Previdência, porque o Brasil está envelhecendo, né? Lamentavelmente, estamos envelhecendo mal, porque não fizemos o dever de casa, investindo em educação de qualidade para ter um trabalhador com produtividade, um trabalhador que possa acessar qualquer profissão, né, de tecnologia e tudo mais. Mas temos tempo ainda para recuperar. A janela está fechando, mas ainda temos esse tempo para recuperar. O que eu ia falar que desde que eu estava no Senado, isso sempre me incomodou. Nós chegamos a votar um texto na Constituição que não ficou bem desenhado, a gente vai precisar reavaliar, então já estou dando uma dica do que poderia estar vindo como revisão de gastos, que é a questão das renúncias fiscais, das renúncias tributárias, dos gastos tributários. Explico porque é muito simples, né? O Brasil deixa de arrecadar algo em torno de 6% do seu PIB. Isso significa, mais ou menos, algo em torno de 600 bi por ano. Muitas dessas renúncias são necessárias. É bem pequenininho, não é tão pequeno, mas está lá, por exemplo, o Bolsa Família. Isso não se discute. Mas você tem gastos tributários que você dá, falando que setores vão gerar emprego e que não necessariamente, que geravam no passado e não necessariamente estão gerando agora. Então, é preciso reavaliar esses incentivos fiscais, esses benefícios tributários que são dados a setores e ver se efetivamente eles ainda atendem ao interesse público. Ou seja, se eles estão gerando emprego, se eles estão gerando, fazendo a economia circular em determinadas regiões. Tá? Você tem inúmeros incentivos fiscais. Eu dou vários. Você tem o Super Simples, você tem a Zona Franca de Manaus, você tem uma série de isenções na área da educação e da saúde, né? Com as filantrópicas, com as universidades privadas, com as faculdades privadas. Ninguém está falando de acabar com isso, mas você tem que ver o tamanho dessa renúncia e ver se esse tamanho está gerando lá na ponta realmente emprego e renda. Se você fizer uma calibragem, uma simples calibragem, não pode ser um corte linear,
longe disso. Isso o outro lá, o outro ministro do outro governo já falou, e é um equívoco tão grande, mas se a gente conseguir uma economia ano de 0,5 desses 6%, nós estamos falando algo em torno de 30 bi. É o suficiente para a gente conseguir cumprir meta, arcabouço, a legislação, sem nos preocuparmos tanto como estamos nos preocupando com as contas públicas. Então, essa revisão precisa ser feita, né? Ela está na mesa das nossas revisões de gastos e na ordem vertical. Eu encerro com isso, que é muito preocupante. Você pega o super simples, é uma baita de uma política pública. Você pega o comerciante, o micro, o empreendedor individual e tudo mais, ele não pode ter a mesma regra fiscal da grande indústria, da média, porque ele não tem capacidade, ele gera muito emprego, aliás, é um dos que mais geram no Brasil. Mas quem é efetivamente considerado microempreendedor, quem tem direito ao super simples? Quando ele chega no limite do faturamento dele do super simples, o que ele faz, às vezes? Ele cria um outro CNPJ e fica com 2 empresas ganhando, tendo direito à renúncia fiscal, ou seja, não pagando os tributos por conta do super simples. Aí, quando ele ganha o suficiente e tem 2 faturamentos que podem extrapolar, ele cria um terceiro. Então, nesse aspecto, é possível, a Receita Federal pode explicar depois melhor o que vai vir a fazer ou já está fazendo, pois eles são muito fechados e tem que ser fechados mesmo em nome de toda a segurança e conseguir o resultado com isso, mas nós estamos de olho efetivamente nesse, de novo, pente fino do andar de cima. É isso que vai gerar receita para que, respondendo de forma agora absolutamente objetiva a você, Marcelo, a gente tenha recurso para não faltar, entre outras coisas, não só isso, mas para não faltar a sua não vai faltar, Marcelo. Lamentavelmente, você, estamos chegando em breve a uma aposentadoria. Nós estamos lamentavelmente, porque, obviamente, eu gostaria de ter pelo menos 10 anos a menos, né? Mas, eu já sou aposentado, ministra. Eu já sou aposentado, eu não sou vai velho, faltar, mas dos nossos filhos, assim, enfim, né? Dessa geração que está ouvindo, lamentável. E, obviamente, né, está no Congresso Nacional que a aposentadoria dos estados e municípios seja igual à do governo federal, enfim. Tem coisa vindo aí, a gente só não pode adiantar. Eu lamento para vocês, mas antes do aval do presidente... Em que área, ministro? Em que área? Em todos os setores, a gente está com um pacotinho, eu falo que é igual um semáforo, né? A gente tem aquilo que é sinal verde, que a gente sabe que não tem impacto popular, né, e que é mais fácil de ser aprovado, o sinal amarelo, que às vezes não é nem popular, mas às vezes o Congresso não quer, a gente deixa lá na pastinha do sinal amarelo, e tem o sinal vermelho, aquele que a gente sabe que às vezes são algumas medidas mais impopulares, né, teria ou não aval do Congresso, teria que ser por PEC. Então, a gente está dividindo isso, mas, de novo, isso tudo vai para a mesa do presidente, é o presidente que vai dar a palavra final, e não vamos fazer tudo de uma vez, ao contrário, né, vai soltando à medida que ele seja necessário para a gente ter esse equilíbrio e garantir, né, já que diz que eu estou sorrindo desde antes de ontem, né, para que garanta o crescimento econômico duradouro, que é isso que nós queremos para o Brasil, né? A única coisa que pode ajudar a diminuir a desigualdade social é um crescimento saudável, né, o crescimento com qualidade no Brasil. Crescer por crescer não adianta nada. Nós temos que crescer com desenvolvimento e com qualidade. Mas é nessa área aí de tapar ralos tributários, né, de combater as evasões. Sim, as evasões, o contencioso também, né, de que forma nós podemos... Nós temos quantos trilhões em passivo para serem recuperados pela Receita, né, de contribuinte que está na dívida ativa, né? Então, são questões como essas que precisam ser discutidas, de que forma nós podemos fazer... eu não posso adiantar nada, Tereza, mas, enfim, essa parte, inclusive, é do Ministério da Fazenda, a gente trabalha em conjunto, tá mas, bom. enfim. Daphne, coloca a pergunta... É a pergunta do Beraldi aí, para ela responder. Só um minutinho, Marcelo. Eu vou ler todas as perguntas para a gente aproveitar o tempo aqui, e a pergunta do Beraldi está incluída aqui. Deixa eu agradecer, então,
primeiramente a Roberta Ferrari. Um abraço do povo aqui de Campo Mourão, então a Roberta. A Tailane, mais uma vez, cobra. Ministra, queremos quebra de barreira do concurso do MPO, todos aprovados em todas as fases da lista final. Andréa Matos, uma alegria assistir a democrata ministra Simone. Só não podemos diminuir mais a pensão dos servidores. Reforma a Previdência Militar, sugere aqui a Andréa. A Vera Bocaiúva diz, parabéns pela convidada. Obrigada, Vera. Um beijo para você. Tereza, encontrei a Vera no lançamento do livro da Regina. Eu vi foto de vocês duas lá no lançamento. Meu Deus! Essa foto é horrível, mas tudo bem, vamos lá. Rony Brito. A maior despesa é o pagamento de juros sobre os juros da dívida. Qual benefício isso está trazendo para o país? Ele pergunta. Eu peço para a ministra ir separando aí as perguntas que ela puder responder. E aí, Marcelo, finalmente a do Júlio Beraldi, que você pediu para eu ressaltar aqui. Ministra, terá pente fino de empresários que devem para a Previdência? Dão milhões que devem e não pagam. O planejamento fez auditoria? Ele pergunta. Ou é só com os aposentados? E aí aproveito também e trago a mensagem da Rádio Peão. A renúncia gera falta de dinheiro dos direitos sociais. Vou colocar aqui a pergunta que o Marcelo pediu para a gente ressaltar e pedir para a senhora, então, responder. Que é a do Júlio? Isso. Do pente fino, Júlio, com exceção da política da valorização do salário mínimo e, obviamente, da aposentadoria vinculada à valorização do salário mínimo, ou seja, não vai, portanto, haver diminuição da aposentadoria, das pensões, né? Tudo está colocado na mesa não para acabar, mas para fazer aperfeiçoamentos, né? E muitas vezes integração de políticas públicas para ter resultados maiores. Isso é de um lado. Né? Então, aproveitando só a sua pergunta, sim, em relação a pente fino, de novo, esse termo a gente tem que depois achar algum termo melhor, ele não é descartado em nada, só entendendo que o Ministério do Planejamento, ele coordena e ele ajuda os ministérios finalísticos, portanto, é o Ministério da Previdência, lá, ou alguma outra política, o Ministério do Trabalho, o Ministério do Desenvolvimento Social, na área do Bolsa Família, são eles que têm o cadastro, são eles que fazem essa operação, muitas vezes em parceria com a Polícia Federal, quando percebem que tem algum tipo de quadrilha ou alguma coisa que não é pontual só do CPF, que envolve CNPJ, ou seja, que envolve pessoas jurídicas. Então, esses trabalhos todos estão sendo feitos. Mas, de novo, eu não posso adiantar absolutamente nada, mas a pergunta do Júlio me permite dizer que nós temos 4 eixos na parte de qualidade de gastos. Um é a revisão vertical, que é isso. Vertical é olhar para dentro do programa e falar, tem fraude aqui? Tem erro aqui? Vamos combater, vamos tirar e vamos fazer com que esse dinheiro seja repriorizado em outro local. Isso vale para o eixo 1 e para o eixo 4, ou seja, a pauta das políticas públicas é essa que ele está falando da parte dos empresários lá dos benefícios fiscais ou aqueles empresários que de alguma forma deveriam contribuir para a Previdência estão fraudando a Previdência. Então, a gente chama de revisão vertical, é entrar dentro do programa, estressar esses números e fazer essa investigação. Esse papel nós só ajudamos, esse papel cada ministério está fazendo com a sua estrutura que tem. O INSS é um que sabe fazer isso muito bem e está fazendo. Né? Os outros 2 eixos, que um está ligado ao outro, e aí é o que o Marcelo falou, estão falando que a senhora quer acabar com a aposentadoria ou com os benefícios sociais. Nós analisarmos todos os programas sociais, aqueles que realmente estão dando resultado. De novo, tem alguns que a gente nem fala, ninguém está falando de aposentadoria, ninguém está falando de pensão, ninguém está falando de Bolsa Família, né? Pega esses programas sociais assistenciais que nós temos e vemos de que forma nós podemos aprimorá-los. Eles estão voltados em 2 eixos, um da integração dessas políticas públicas, né? E no aperfeiçoamento, modernização dessas vinculações. Fora isso, eu tenho que parar por aqui mesmo, porque, de novo, enquanto nós não tivermos essa avaliação da junta e do presidente, a gente não pode avançar. Muito bom. Deixa eu abrir uma... Desculpa, Daphne. E também não é para agora, tá? Assim, como o presidente nos deu um cheque, não positivo, negativo, de que a gente pode cortar erro e fraude para o ano que vem, e a gente tem gordura para queimar ainda, porque, de novo, nós sucedemos um governo
absolutamente responsável nessa ótica, deu direito para quem não tinha direito, para quem não precisava dele. Nós estamos aproveitando isso para poder colocar a casa em ordem 25, sem precisar falar em qualquer medida estrutural até lá. E em 26, faltando, a gente leva o ano que vem para a mesa do presidente e ele dá a palavra final. Tereza, vamos entrar na menina. Espera aí, Marcelo. Essa desordem do governo Bolsonaro não era só por incompetência, era busca de voto, né, ministra? Foi uma tentativa de aliciar votos através de uma liberalidade na concessão de benefícios, né? Nós vimos que... acho que são duas coisas que precisam ser colocadas, né? O Bolsa... Primeiro, que a desorganização e a falta de gestão, o presidente não sabia de nada, né? Não entendia de nada. E tínhamos um ministro também que era samba de uma nota só, né? Ele só sabia falar de um assunto. E veio com essa coisa de corte linear de 10% das renúncias dos benefícios fiscais, pegaria até 10%, pegaria até Bolsa Família nessa história. Enfim, diante disso, o Congresso, no meio de uma pandemia, começou saindo... Eu estava lá, a gente começou a dar tiro para tudo quanto é lado, né? Porque nós estávamos diante de uma situação excepcional de pandemia, a economia sucumbindo porque não deu vacina na hora certa, então a economia demorou para voltar, porque ele se negou até o último minuto a colocar vacina no mercado, né? Então, diante de toda essa situação, nós tivemos, né, que arrumar o carro em movimento, né, trocar a roda do carro em movimento. Foi um ano de reconstrução, de recolocar as coisas nos lugares como foi o ano passado, de tentar unificar e pacificar o Brasil, e agora é um ano que nós já estamos começando a colher alguns frutos daquilo que foi plantado no ano de 24. No ano de 23. Tereza, vamos falar da menina dos olhos da ministra, as rotas que você estudou aí. Não, agora até sentei melhor na cadeira agora aqui. Então, primeiro, discordando da ministra que disse não ser uma desenvolvimentista. Eu acho que você é uma desenvolvimentista, sim. Nós estivemos lá, eu e a Leonardo Datusch, pouco tempo, ela nos apresentou o programa Rotas da Integração, né? Conversamos um pouco e... você conseguiu um mapa melhor, né? Eu acho que o programa assim, não é de curto prazo, mas é importantíssimo para o futuro da economia brasileira, da circulação de riqueza do nosso continente, da integração do nosso continente. Então, a gente queria que ela explicasse um pouco. Acho que esse programa ainda vai ser muito falado, mas ainda é pouco conhecido. Então, fale para nós, ministro, um pouco aí das rotas da integração. Perfeito, Tereza. Essa eu vou falar no máximo 5 minutinhos, mas eu consigo resumir um projeto de país nesse tempo, porque é um projeto realmente do meu coração. Quando eu mostrei para o presidente Lula, que bom, ele ficou encantado, ele falou, isso aqui é o meu sonho há 30 anos. Eu quero começar dizendo o seguinte, eu sou do interior do Brasil e tive a oportunidade, obviamente, de morar no Sudeste, conhecer o Brasil, né? E o que mais assim me dói como cristã, enfim, como mãe, né, é ver as potencialidades e as vantagens competitivas do Brasil e ver como a gente não consegue transformar essa riqueza em uma riqueza que possa chegar a quem mais precisa. Então, assim, um país tão rico com um povo tão pobre, se fosse em qualquer outra região do mundo, você poderia até justificar um país pequeno que não tenha terra, não tenha clima, não tenha solo, não tenha mão de obra, não tenha as potencialidades, desde a parte do subsolo de minérios até a ter a maior floresta tropical do mundo, as maiores bacias de água doce e daí por diante. Então, diante desse cenário, assim, eu tenho convicção que não há como diminuir a desigualdade social sem diminuirmos a desigualdade regional no Brasil. Porque a cara mais pobre do Brasil, ela não está no Sudeste, embora nós tenhamos favelas no Sudeste, embora nós tenhamos rincões de pobreza no Sudeste. A cara mais pobre no Brasil está na fronteira do Brasil com a América do Sul. Está no norte do Brasil, está na fronteira de Mato Grosso do Sul e até, pasmem, na fronteira do Rio Grande do Sul. Nós temos um bolsão ali com IDH abaixo da média nacional. Então, quando a gente pega essa realidade,
né, incluindo ali a parte do sertão nordestino e tudo mais, e a gente olha que houve um deslocamento da geoeconomia no Brasil, quer dizer, o campo está mais forte, né, nós estamos produzindo mais, as nossas commodities estão, de alguma forma, ajudando a salvar o Brasil no sentido de crescimento. Nós olhamos para a América do Sul e olhamos o seguinte: se a América do Sul tem 400 milhões de sul-americanos, se o Brasil tem metade disso e a outra metade está fora, eu falo, bom, eu tenho pelo menos essa metade a mais, ou seja, mais 200 milhões de consumidores que nós podemos ter. E a América do Sul, olhando pelo lado do Brasil, também pode falar, peraí, eu tenho mais 200 milhões de brasileiros que podem estar vindo aqui, consumir nossos produtos, ou fazer turismo, ou integrando a nossa cultura, ou fazendo essa integração. Resumo, o que eu estou dizendo é que a América do Sul não é um continente, porque ele não é integrado. O Brasil está de costas para a América do Sul pensa na Europa e em outros países e não pensa no Brasil, diferente do que acontece em outros continentes. Então, enquanto na América do Norte, por exemplo, o comércio regional entre os países da América do Norte é da ordem de 40%, quando você pensa na Ásia, por exemplo, mesmo considerando a China, primeiro eles compram entre eles, por uma questão até de logística, eles estão muito mais próximos, né? Vai comprar do Vietnã, da Indonésia e tudo mais, e depois eles compram do Brasil. Isso primeiro na ordem de 58% é o comércio da Ásia entre si, enquanto na Europa isso bate a casa de 68%, e só depois a Europa compra do Brasil. Quando a gente olha a América do Sul, e mesmo incluindo aí a América Central, nós não chegamos a 18%. Nós não temos um comércio regional do Brasil com o Paraguai, do Brasil com a Argentina, ou o Brasil com a Venezuela, ou o Brasil para a Guiana, porque isso não tem a ver com ideologia, nós não chegamos a 18%. Então, veja o potencial que nós temos numa integração regional, no que se refere a ajudar no desenvolvimento regional da fronteira do Brasil. Eu estou falando dos estados do Amapá, de Rondônia, de Roraima, do Acre, do Amazonas, de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, interior de Goiás, Tocantins, interior da Bahia e até de Pernambuco, porque quando eu estive na China falando desse projeto, e vieram os empresários brasileiros e chineses todos querendo saber desse projeto, tinha um empresário de frutas do Pernambuco que falou o seguinte: me interessa a Rota 2, ministra. Eu falei, mas como assim? Se você está no litoral do Atlântico, como que você está falando que você quer exportar para a China através do Pacífico? E ele me mostrou por A mais B que essas rotas de integração fazem com que ele se torne mais competitivo, que é o segundo ponto aqui. Como o nosso maior parceiro comercial é a China e o mundo asiático, nós, disparado, né? Só depois, em segundo lugar, vem, como no caso dos Estados Unidos, Argentina e países da Europa. O mapa mostra, não sei se a Daphne tem, o último mapa, que é o Mapa Mundi, tá? Eu não estou aqui mostrando que a Terra é plana, não. A Terra não é plana, gente. Mas, assim, é que o mapa aí, ele mostra de uma forma mais, né? Muito aberto, né? Apenas a última apresentação lá, a gente prova aí, além da integração sul-americana, cultura, turismo, geração de emprego, que essas rotas de integração permitem que os produtos brasileiros cheguem mais rápido, mais barato para a China e vice-versa, a China para o Brasil. Não precisa mostrar, mas eu coloco aqui duas explicações simples. Com a apresentação completa, né? Não tem problema, Tereza. Eu estou procurando aqui, vou chegar lá. Não tem problema. Eu só quero dizer com isso o seguinte: além de tudo, essas rotas de integração permitem com que os produtos do Brasil cheguem na China com até 3 semanas a menos de tempo e até 10 mil quilômetros a menos. A média é 7 mil quilômetros. Significa competitividade dos nossos produtos. Hoje, olha, por esse mapa, os nossos produtos fazem esse amarelinho aí, ó. Ele vai por baixo, porque eu tenho um conflito político, né, guerras e etc. Se eu falar ali do Golfo, passando, né, mais ao norte da África, então eu tenho que descer pelo sul da África, dar a volta e chegar na China ou no Vietnã ou em qualquer país da Ásia. O que nós estamos propondo, e aí eu quero dizer que não é para longo prazo, é para amanhã. Até 2026, nós conseguimos
o presidente Lula inaugura pelo menos uma perna de cada rota, e isso eu falo já para encerrar. O que nós estamos propondo é, pela Rota 1, o verdinho em cima, passar pelo Canal do Panamá para poder atender a América Central e ir pelo vermelho, ou a Rota 2, 3, 4 e 5 ir pelo vermelho. Aí eu pergunto para quem está nos assistindo, qual é a rota mais curta? Qual é a distância mais curta? O que significa pagar menos óleo, menos quilometragem marítima, ganhar tempo? Significa tornar os nossos produtos mais competitivos do que os produtos europeus, do que os produtos americanos, do que qualquer produto dentro dessa lógica. Então, se puder voltar para eu encerrar, Daphne, na última apresentação, na primeira lâmina... só o mapa do Brasil, né? O mapa do Brasil, para encerrar, eu quero dizer para a gente o que precisa ser feito, que tipo de obras, para a gente ter essas rotas, digamos, abertas. Isso. Quando nós fizemos esse projeto, que foi fruto de uma reunião, o presidente Lula se reuniu com todos os chefes de Estado da América do Sul no início do seu mandato, e eles falaram da importância da integração. Eu criei um subcomitê no meu ministério de 4 meses, eles mapearam, e nós estávamos, naquele momento, trabalhando o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, a Casa Civil. Então, nós pedimos para os secretários de planejamento de cada estado de fronteira incluir as obras que estavam faltando no PAC, algumas que são poucas, e eles fizeram isso. Então, o que eu preciso, por exemplo, na Rota 1? No lado do Amapá, que é esse mais a minha, né, que é a minha direita, não sei como que você... A direita de quem está assistindo também, né? Essa obra depende de um trecho pequeno de 100 quilômetros, que já está no PAC, foi dado ordem de serviço agora. Em 2026 está pronto. Então, essa perna que vai ligar o Amapá, Pará, parte do Amazonas e parte de Roraima, a Guiana Francesa, ao Suriname, a Guiana, a antiga Guiana Inglesa e a Venezuela, ela fica pronta até final de 2026. O outro lado não, porque do outro lado depende de obra na Guiana, e, portanto, é outro país, eles estão buscando financiamento, isso provavelmente vai ficar para 2027 e 2028. Mas a notícia boa é a Rota 2. A Rota 2, e essa rota é a rota que atravessa todo o norte do Brasil, por hidrovia, eu só preciso de alfândega na tríplice fronteira. Eu preciso colocar a Receita Federal ali em Tabatinga, que liga Tabatinga à Colômbia, ao Peru, e ela vai ligar todo o norte brasileiro e partezinha do Nordeste, como eu disse, por esse empresário, até um porto no Peru, que é o Porto de Xangai, que é um porto que vai ser inaugurado pela China, um porto que tem investimento chinês, o presidente da China vai estar em novembro ali, e depois vem para o Brasil, para o G20, e eles vão inaugurar esse porto, que em linha reta até Xangai é o ponto mais curto de distância entre a China e a América do Sul. Então, essa Rota 2, que nós só vamos colocar Receita Federal, já falamos com o ministro Haddad, que é um entusiasta também desse projeto, nós estamos fazendo dragagem já na hidrovia, e aí só falta sinalização, ela tem condições de ser inaugurada na COP30, final do ano que vem. Aí eu não vou me delongar sobre as outras rotas, tem a Rota 3, que uma perna também fica pronta até final de 25, início de 26, a Rota 4 tem condições de ficar pronta uma perna até 2026, da mesma forma, né? Você vai ver que tem várias pernas, estou falando de uma só, porque o resto... Aí o que isso significa? Aqui tem, sem aumentar espaço fiscal, sem eu gastar um centavo a mais do que já estava projetado no nosso orçamento, que isso é planejamento estratégico, então nós temos aí 74 bilhões o ano que vem para investimentos públicos, e a maior parte disso é PAC, sem aumentar nenhum gasto a mais, eu tenho obras aqui em portos, aeroportos, rodovias, hidrovias, conectividade, que é muito importante, né? Segurança de fronteira, o ministro da Justiça tem um projeto muito interessante que está na mesa do presidente Lula para ser analisado, com muita calma, com muito critério. Então, isso envolve muito mais do que obra. Isso envolve integrar os países. O primeiro passo é a logística, quer dizer, sem a obra de infraestrutura eu não tenho integração, mas ela visa comércio exterior, ela visa importação e exportação, ela visa geração de emprego, ela visa diminuir a desigualdade, as desigualdades regionais. Ela visa levar dignidade para a cara mais pobre do Brasil. E onde eu for, eu vou falar isso, porque essa é uma pauta da qual eu defendo há muito tempo, né? Lamentavelmente, até a desigualdade
tem discriminação, porque ela sempre escolhe a cara de uma mulher negra como a cara mais pobre do Brasil. Então, até nisso, ela vem ao encontro no sentido de gerar desenvolvimento, né, nas regiões que precisam ser desenvolvidas, diminuindo, combatendo a desigualdade social, a pobreza e a miséria. Então, desculpa, Tereza, mas assim, se me deixar, eu fico falando por 2 horas sobre essas rotas, porque, de novo, ela era uma utopia quando Lula falou disso. Aliás, todos os presidentes, diga de passagem, eu quero fazer justiça a todos, o próprio presidente falou isso desde a Constituição de 88, já está na Constituição, né, a integração regional. Então, todos, de alguma forma, plantaram alguma semente, mas o presidente Lula, com certeza mais, porque é um projeto do coração dele, mas quando se falou lá em 88, isso era uma mera utopia, a gente não tinha os mecanismos, não tinha os instrumentos. Todos os presidentes foram, plantaram uma sementinha, construíram uma ponte, deram ordem de serviço de outra. O PAC do Lula 1, do Lula 2, enfim, eles vieram com força em relação a essas obras. Há 10 anos atrás era um mero sonho distante, hoje a gente pode falar que ela é uma realidade muito próxima de acontecer e é um projeto de Estado. Ninguém vai poder rasgar esse projeto, porque os governadores estão todos interessados nisso, nós estamos indo a todos os estados agora, né? Portanto, eu já estou viajando pela 3ª vez no Brasil para poder conversar com os estados de fronteira. Isso tem ajudado no diálogo, porque normalmente são estados de oposição, cuja né, não estiveram conosco no processo eleitoral, mas são governadores que estão vindo dialogar conosco, vendo que é um projeto de país que não tem nenhuma outra conotação que não seja o bem-estar das pessoas. Então, isso também ajuda a pacificar um pouco o país, né? A tirar um pouco essa polarização que não faz bem para todo mundo. Né? Não, você tem toda a razão de querer falar bastante, é muito importante. Agora, além de bens e serviços, coisas, mercadorias, circulação de pessoas também será beneficiada, né? A gente circula pouco, né, na América do Sul, nós brasileiros, faz turismo mais lá para fora e tudo. Outro dia eu tive a informação e fiquei muito feliz com isso. Assim, primeiro que justamente por falta de logística, é um turismo muito caro, né? As pessoas falam mesmo assim, mesmo brasileiro fala assim, poxa, queria conhecer o Pantanal ou Bonito, Simone, no meu estado, né? Mas a cidade de Bonito é tão cara, né? Eu falo, é verdade, porque falta logística. A mesma coisa serve para a América do Sul, né? Eu conheço. Praticamente faltam 2 países que eu não conheço ainda, mas eu conheço quase toda a América do Sul, né? Você vai lá no deserto do Atacama, no Chile, é lindíssimo, né? Você tem as montanhas coloridas, você tem na Bolívia o Mar de Sal, você tem Machu Picchu no Peru, mas vai colocar isso no papel e ver como é que o custo disso. Então, a partir do momento que você tem a integração terrestre, né? Você, sei lá, diminui que 50% desse custo, porque se você vai de carro, você junta mais 2, ou você vai de ônibus, junta mais 2 e divide a gasolina. Então, essa integração regional, que faz parte da cultura da América do Sul que nós não temos, ela vai ser facilitada por essas rotas de integração. Com certeza. Ministra, nós estamos vendo aqui que nós temos assunto para mais umas 2 entrevistas com a senhora, de hora inteira, porque estourou o nosso horário. Nós temos que terminar o programa, infelizmente. Você tem que embarcar. Vamos terminar. Isso aí não, né? É só 11 horas que eu viajo. Mas tem muito assunto. A senhora tem que voltar ao Brasil 247. Tá bom, Marcelo. Vamos marcar. Quando você vier tomar um café aqui na minha casa, eu volto no 247. Você falou que vinha gravar comigo aqui, lado a lado. Eu estou brincando. Irei aí, com o maior prazer. Vai ser um prazer. Eu só queria ler aqui os superchats antes da gente se despedir da ministra, Tereza. Mas diga. Vou ler, então. Diego Rodrigues diz assim, a América do Sul, olhando mais para si mesmo, tem um potencial enorme e com a vantagem de sermos um povo diferenciado, muito acolhedor e alegre. Obrigada aqui, então, ao Diego. A Maria de Lourdes Ogliari, parabéns pelo maravilhoso projeto. Gente, inclusive, todos esses mapas que eu abri aqui, está lá no site do GovBR, se vocês procurarem Ministério do Planejamento e Orçamento, vocês caem neles, para quem quiser saber mais, né? E o biólogo socialista disse assim, rotas importantes, mas fiquemos espertos com as ações dos Estados Unidos contra Lula e o Brasil. O Império não deseja isso, de fato, né?
Tem sempre uma ameaça. Mas, se me permitir, Daphne, pela costa do Pacífico também nós podemos estar pensando, por conta da questão do agronegócio, mesmo dos produtos de lá para cá, enfim, né? Você tem a costa ali toda oeste americana que você pode utilizar, ninguém está excluindo ninguém, né? A gente quer cuidar do Brasil, né? Então, mas o projeto não visa realmente, esse projeto visa uma saída pelo Pacífico para a Ásia. É um projeto. O foco principal é integração sul-americana e comércio exterior, visando a essa integração e chegar mais rápido com este que hoje é o nosso maior parceiro, né? Sem excluir ninguém. O Brasil tem condições de ajudar o mundo. Se me permitir só, Daphne, dizer que já temos uma data para o lançamento oficial com os ministérios. O presidente Lula já criou o Comitê Interministerial por decreto, são 12 ministérios envolvidos, já temos mais 2 bravos, porque não entraram, a gente vai mudar o decreto para poder colocar 2 ministérios que ficaram de fora, né? Isso envolve todos, tá? Para quem falou aí no início do meio ambiente, a Marina, por conta da floresta amazônica, o Ministério do Meio Ambiente está lá também, enfim, tá? E dia 17 agora, de setembro, nós estaremos tendo a primeira reunião interministerial para distribuir as tarefas, a gente falar de cronogramas e de lançamento de obras que o presidente Lula vai dar ordem de serviço relacionado às rotas de integração. Perfeito. Muito bem, agora vamos encerrar, que já tem outro programa vindo aí. Ministra, muitíssimo obrigada. Eu vou fazer o meu agradecimento, vocês fazem de vocês. Muitíssimo obrigada, foi ótima conversa. Vamos retornar, marcar outra. Não precisamos ser presencial, acho que o mais prático é assim mesmo, cada um no seu canto, e a gente se encontra no vídeo. Foi ótima conversa, obrigado. Marcelo, deixa eu abrir aqui. Muito obrigado, ministro, mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez. Acho que temos muita conversa pela frente ainda e eu voltarei a Brasília para ir tomar o café com a senhora. Obrigada. Obrigada, ministra. Agradecer também aqui o Rádio Peão. Estados Unidos protege a siderúrgica, não deixa vender. A Vibraz, Indústria Nacional, está prestes a ser vendida. Quem vai salvar? Pergunta ele. Ministra, muito obrigada. Deixa aí a palavra com a senhora para a gente fazer o encerramento. Lembrando que agora já começou Mário Vitor e Regina Zappa. Ministra, obrigada. Não, é só agradecer. Falei demais para o meu tamanho, dizer que nós estamos num momento especial, né? Crescer com baixa inflação é tudo que nós precisamos para o Brasil. A equipe econômica está no rumo certo. Eu acho que esse contraponto também que a gente faz, que dá esse equilíbrio, faz também com que, né, o país possa estar olhando para o governo também com bastante ânimo, e eu só quero encerrar, como eu sou uma otimista, realista ou realista otimista, eu não sei, né? Que há uma janela de vantagens competitivas no Brasil e ninguém consegue superar isso. Então, com investimento maciço, não falei nisso, na educação de qualidade, né, na produtividade do nosso trabalhador, investimentos públicos e privados, né, e também estrangeiros, transição energética e transição ecológica, nós podemos transformar o Brasil de hoje, que é de poucos, no Brasil que possa ser compartilhado com todos. Muito obrigada. Obrigada. Parabéns, ministra. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.